Terminada a segunda semana de Champions League, grandes resultados, grandes jogos. Para o futebol português não foi assim tão bom, não é? Depois das derrotas do Sporting frente ao Nápoles e do Benfica frente ao Chelsea. Vamos falar um bocadinho disso, vamos falar aqui um bocadinho também, obviamente, do jogo da semana, que foi o Barcelona com o PSG, com uma vitória do lado dos campeões da Europa, né? de Paris. E ainda do meu Arsenal, que venceu 2-0 frente ao Olympiacos e tem os 6 pontos em 6, sendo a única equipa inglesa a fazê-lo. Eu sou o Rafael Oliveira, isto é o RIOFC. Se tens gostado do conteúdo, não te esqueças de deixar um subzinho, um gosto, está bem? Deixar as notificações ligadas. Se não gostares do conteúdo, também podes sempre tirar depois. Obrigado e vamos a isso. Começando então aqui pelo Benfica e pelo Sporting, não é? As equipas portuguesas primeiro. Só pelo facto também de despacharmos, porque eu também, vou ser sincero, eu não vi os jogos a 100%, vi mais os highlights. Vi alguns lances assim um bocado mais duvidosos. As críticas ao Richard Rios no caso do Benfica, as críticas ao Rui Silva nos casos do Sporting, principalmente no segundo gol do Nápoles. E sinceramente, em relação ao Sporting, eu não estaria assim tão preocupado para os fãs do Sporting. Primeiro jogaram com uma equipa que não é a vossa normal titular, não é? Portanto, o que eu acho é que o Rui Borges assumiu logo que era um jogo muito difícil e provavelmente não iam conseguir um resultado. Se conseguissem um pontinho, obviamente a vitória seria o ideal, mas se conseguissem um pontinho já seria positivo. Acabaram por ter azar, não é? Discutível o De Bruyne ter ficado os 90 minutos em campo. Aliás, ter ficado mais do que 15 depois daquela abordagem com os pitons. E depois ainda acaba por fazer as duas assistências para o Hojlund. Mas pronto, é o que eu estou a dizer. Se és fã do Sporting, acho que não tens grandes preocupações. Mais uma vez também tem um grupo, uma quantidade de jogos mais fácil do que o Benfica. Em relação ao Benfica, e principalmente na forma em que está o Chelsea, e depois de terem um cartão vermelho, ok, que já é mais no fim do jogo, não é? Mas depois de terem um cartão vermelho, acho que o Benfica precisava de mais, precisava de pelo menos ter sacado um empate, mas pronto, é um jogo com o Chelsea fora. O esperado já seria não conseguir nada deste jogo. O problema do Benfica é que tem jogos muito difíceis. Acho que agora o Ajax também, com os resultados que apresenta, tendo perdido 4-0 com o Marselha, é o jogo que o Benfica pode ter alcançável, mas lá está. Para quem já viu os meus vídeos anteriores da Champions League deste ano, eu acho que o Benfica teve muito azar com o que calhou e muito dificilmente também na forma em que está poderá recuperar isso. Em relação ao Richard Rios, é um autogol, não é? Acontece, a verdade é essa, mas é sempre preocupante para mim a forma como o Benfica joga em geral. Tenha sido com o Bruno Lage, que era realmente preocupante, mas aquilo que eu disse há umas semanas, quando falei de quando o Mourinho foi aqui adicionado à equipa técnica do Benfica, eu não acho que o Mourinho esteja numa fase de carreira em que vá pôr as suas equipas a jogar um futebol muito atraente, um futebol dominante, muito mais ainda quando é uma equipa antiga dele como o Chelsea. E ele parecia-me mais preocupado em manter uma boa relação com os fãs do Chelsea, depois das passagens pelo Tottenham e com o United, do que sinceramente ir a ganhar a Stamford Bridge. E pronto, também o futebol lá está, não é o melhor, mas se calhar com o tempo, não sabemos, eu também não adivinho, mas a minha previsão para o Benfica de Mourinho não é a melhor, a verdade é essa. É uma fase de liga muito difícil para o Benfica ainda por cima. Mas vamos ver, pode ser que ele me surpreenda. Se alguém que surpreenda em futebol e eliminar é o Mourinho, não é? Com o que fez na Roma, com o que fez obviamente nos seus primes com o Inter, Porto e o Chelsea. Até com o Real Madrid ele foi decente, mas não sei, eu não vejo. O grande jogo da semana foi obviamente o Barcelona com o PSG. Grande jogo ontem. E o que é que eu tenho a dizer do jogo? Eu vi o jogo os 90 minutos, mas sinceramente a primeira parte foi mais dividida, não é? Parecia que as duas equipas estavam mais ou menos taco a taco. O Barcelona arrancou muito bem a primeira parte, parecia muito dominante em cima do PSG, mas na segunda parte da primeira parte e na segunda parte em geral, o PSG dominou completamente o jogo e justificou a vitória. Isto acaba por ser um bocado preocupante para o Barcelona no sentido de o PSG não tinha o seu trio de ataque do ano passado. Literalmente, Kvaratskhelia, Dembélé e Doué estavam de fora. Jogaram com Barcola e dois miúdos, o Maiulo e o outro, sinceramente, eu não sei bem o nome, vou checar aqui só num instantinho. Que era o Mbaye, Gonçalo Ramos mais uma vez no banco. Mas, porque é que eu estou aqui a referir o Gonçalo Ramos? Porque mais uma vez é o substituto maravilha do PSG, entra e marca aos 90 para fazer a vitória para o PSG. Mas sinceramente antes disso para mim o PSG já justificava a vitória. Apesar dos jogadores que temos falado da performance, Nuno Mendes, mais uma vez, não é? Para mim já é o melhor lateral, em termos gerais, não falo só do lado esquerdo, já é o melhor lateral do mundo.
em conjunto com o seu colega, o Hakimi. Mas neste jogo é mais uma vez, não só ele está contra o para mim é o melhor jogador do mundo, o Yamal, mas é mais uma performance tipo da Liga das Nações, sem ser aquele primeiro lance. E talvez há pessoas a discutir que ele devia ter sido expulso, mas também podemos dizer o mesmo do De Jong, por exemplo, e sinceramente ainda bem que não aconteceu. Mas o Nuno Mendes é obviamente o homem do jogo, não só pela assistência, mas a forma como ele defende, a forma como ele ataca, é absolutamente ridículo. Em termos do Barcelona, eu acho que o principal erro aqui com o Barcelona foi tirar o Rashford. Mais uma vez, eu não percebo porque é que os treinadores tomam. Eu sei que ele não é um jogador assumido na equipa ainda, mas em termos do trio de ataque, e o Yamal desapareceu completamente na segunda parte, e o Ferran Torres, sinceramente, sem ser o golo, pouco ou nada se viu. O Rashford era o único que estava a ameaçar e chegou a castigar até o Zabarni em alguns lances. Até o Condé teve dificuldades com ele. Enquanto que eu não entendo. Não entendo muito bem porque é que isto haveria de acontecer. O Condé, estou a dizer o Condé de forma estúpida. O Hakimi teve dificuldades com ele, peço desculpa. Mas o Hakimi também se apresenta muito em posições ofensivas, não é? Mas pronto, o Zabarni acabou por sofrer em alguns lances. Também teve muito bem, obviamente, no lance de baliza quase aberta, que o Ferran Torres acaba por ter a bola cortada. Mas, em termos gerais, o Pedri foi o melhor jogador do Barcelona, na minha opinião. E é mais um jogo em que, apesar do resultado, tu olhas para o Vitinha e olhas para um Pedri e é tipo... Estes dois jogadores são absolutamente ridículos na forma como controlam os jogos, como assumem o meio campo, como preenchem o campo. São jogadores mesmo soberbos. Mas voltando aqui ao Rashford, porque já o ano passado, quando o Aston Villa defrontou o PSG, este PSG, o Rashford foi de longe o melhor jogador do Villa e acaba por sair numa fase em que o Aston Villa está por cima e a criar muito perigo e sai sem motivo. E eu senti que, mais uma vez, aconteceu-lhe isso. Ele é o jogador que mais está a ameaçar a equipa adversária e acaba por ser substituído. E parece mais vezes que é um bocado pelo facto de ele não ser um jogador permanente nos clubes, seja no Aston Villa, seja aqui no Barcelona, de ele ser um empréstimo. Mas se ele é o jogador que está a ameaçar mais e é o que está a dar uma maior chance de poderes castigar uma equipa como o PSG, porque a substituição. Outra decisão que eu também não percebi muito bem foi, e eu adoro o De Jong, mas o De Jong depois daquela entrada que provavelmente devia ter levado a vermelho, é ele que joga aos 90 minutos, o Pedri sai. Portanto, acho que aqui também o Hansi Flick tem um bocado de culpa. Eu percebo o facto de ele não confiar tanto no Ronaldo Araújo para ser titular na maioria dos jogos, mas acho que em jogos destes, em que é preciso alguma fisicalidade, em que é preciso ser muito rápido, e vimos que os dois golos do PSG acabam por ser pelo facto do Barcelona ter sempre a linha subida, principalmente o gol do Gonçalo Ramos, mas eles não têm nem o Kubarsi nem o Eric Garcia, são propriamente jogadores rápidos em termos de posição de central, são jogadores muito inteligentes, sem dúvida, eu diria mais que o Ronaldo Araújo nesse sentido, mas não fisicamente tão possantes como o Ronaldo. E eu sinto que se tu deixas jogadores como os três titulares, o Barcola, o Mayulo, o Mbaye e depois o Gonçalo Ramos, que não é um jogador lento e é muito possante também fisicamente, deixas eles jogar com uma linha tão subida, se eles se posicionam bem uma vez, vai ser um momento perigosíssimo. E lá está, o Vitinha descobre o Hakimi à direita, e o Hakimi mete um cruzamento perfeito e muito bem temporizado pelo Gonçalo Ramos, a sua corrida também, para acabar o jogo 2-1. Mas pronto, lá está, mais uma vez o resultado justo e há pouco mais a dizer sobre esse jogo. Em termos gerais, eu diria que se esperava um bocado mais em termos de performance, mas olhando para as baixas que tínhamos dos dois lados também é complicado. Acho que o Juan Garcia, não que o Chelsea tenha tido um mau jogo, mas o Juan Garcia oferece mais coisas, não só entre os postos, mas em termos da forma como o Barcelona sai a jogar, e acho que ele é dos melhores guarda-redes da Europa de momento. E o Alde voltou, não foi titular, não é à frente do Gerard Martin, mas é obviamente um upgrade muito grande quando ele está em forma. Mas pronto, acho que em geral foi isso. O meu Arsenal foi vencer em casa contra o Olympiacos. Esperado, obviamente, não é? Mas assume-se aqui com o Karabag. O Karabag, não sei se mais alguma equipa, por acaso, mas vemos aqui no instantinho. Sim, temos 6 equipas com 6 pontos em 2 jogos, que são o Bayern, Harry Kane e Mbappé. Pronto, falamos aqui do Bayern e do Real, que são os que têm as melhores diferenças de gol, estão nas 2 primeiras posições, com uma diferença de golos de 6. E o Mbappé e o Harry Kane é só golos e golos e golos. E nem estou a falar só da Champions, é um início de época em que eles os dois são os claros favoritos à bola de ouro no início. Obviamente não vamos falar já disso,
porque é muito cedo na temporada, mas ambos já levam quase 20 golos na época e é absolutamente ridículo. Sinceramente, o Harry Kane é assustador, porque é um jogador que se envolve tanto no jogo e depois o Bayern é aquela equipa tão dominante que não quer, que não tem medo de marcar 15, 16 golos a um adversário se puder. Portanto, estes dois jogadores, em termos de Europa e do início, arrancaram com, parece, com um querer diferente de outros. E estou a incluir o Yamal, que eu acho que é o melhor jogador em termos de qualidade no mundo. Estou a falar do Dembélé, que obviamente está lesionado. Estou a falar dos jogadores todos que tiveram nesta conversa. O Salah também, que está em baixo de forma, na minha opinião. Mas estes dois arrancaram com números ridículos e os dois envolvem-se muito no jogo. Não são pontas de lança tipo o Gyökeres ou o Haaland, que não se envolvem assim tanto. São jogadores que se envolvem mesmo muito no ataque. E, aliás, o Harry Kane até jogou mais ou menos a 10 atrás do Nico Jackson neste jogo. Mas são dois jogadores que temos que dar o crédito neste início de temporada, não só na Champions, mas nas suas ligas, e que têm estado a jogar mesmo muito. As outras equipas são o PSG, venceu agora o Barcelona, né, obviamente, mas segue com 6 pontos. O Inter, o Arsenal e, para surpresa de toda a gente, o Karabag, que foi vencer a Copenhaga. Aliás, venceu o Copenhaga em casa. Tinha ido vencer o Benfica em casa do Benfica. E segue com uma diferença de golos apenas 3, é verdade, mas segue forte. E é isso. Estas são as únicas equipas que seguem invictas. A outra grande surpresa desta jornada foi o Liverpool ir aqui perder com o Galatasaray, mesmo que fora, e sabemos que os jogos na Turquia são sempre muito difíceis pelo ambiente, pelo 12º jogador, não é? É um fator muito importante no futebol turco, principalmente nestas competições europeias, mas isto é mais dos mesmos problemas que vimos contra o Crystal Palace, e mesmo no início da temporada em que ganharam os primeiros 5 jogos, mas o Liverpool não parece coeso, e agora até temos pessoas, alguns pundits em Inglaterra e tudo, com a opinião de que o Wirtz devia estar a sentar até a equipa ganhar mais química nos treinos e tudo isso, porque parece que o Arne Slot está a tentar forçar todas as contratações que fez, seja o Isaac, seja o Ekitika, seja o Wirtz, todos eles a jogar na mesma equipa, e a verdade é que por mais que sejam jogadores muito caros e que sejam jogadores com muita qualidade individual, nem sempre isso se liga. E não é pelo facto de teres contratado eles este ano que eles têm que jogar todos os jogos juntos, principalmente quando não está a resultar, que é obviamente o que está a acontecer. Outra coisa é o Salah, também está bastante fora de forma, não se envolve nos jogos, algo que eu já criticava nele um bocado, mas desta vez ele nem sequer está a sacar bem as estatísticas, e isso é problemático num jogador como o Salah quando ele não está a conseguir os números. E eu não critico só o Salah nisso, porque lá está, é um novo lateral atrás dele, e o Trent fazia muito parte daqui da forma como o Salah joga. Depois é uma frente de ataque totalmente diferente daquilo que ele viu, seja com o Darwin. Obviamente não estou a dizer que o Darwin é do nível do Ekitike ou do Isaac, mas é um jogador diferente, é um jogador que eu acho que até que se envolve mais no jogo com o Salah do que estes dois, porque estes dois gostam os dois mais de puxar para a esquerda, seja o Isaac, seja o Ekitika, e o Salah fica um bocado isolado à direita, enquanto que o Darwin se envolvia mais nesse sentido. Mais uma vez, não estou a dizer que o Darwin está no nível destes dois, não está de todo, mas é difícil para o Salah porque é muitas individualidades, e ele está habituado a ser a individualidade. O único jogador para mim no Liverpool que não se pode mostrar críticas, há dois jogadores na verdade, que são o Van Dijk e o Szoboszlai, que têm sido sinceramente os dois incríveis. O Gravenberch também tem tido jogos incríveis, e o McAllister, não estou a dizer que não, mas em termos de a consistência nestes primeiros jogos, e apesar das performances não serem as melhores, acho que estes dois jogadores têm sido incríveis e intocáveis nesta equipa. E em relação a isso do Wirtz, não sei, para mim o facto de ele não ter golos e assistências é absolutamente irrelevante. É a mesma forma como ele não se está a conseguir envolver no ataque com o resto dos companheiros, mas vamos ver. Eu acho que o Gakpo estar a sentar muitos dos jogos é polémico. O Gakpo está a jogar tão bem antes de ir para o banco, e eu sei que ele não é um nome tão grande como o Ekitike ou como o Isaac, e que ambos esses conseguem jogar do lado esquerdo do ataque de Liverpool, mas acho que o Gakpo, na forma em que estava, acho que ele tem que ser titular, sinceramente. Mas para mim é uma boa notícia, não é? Perderam com o Galatasaray, para mim está ótimo. E é isso. Mas pronto, isto foi o... Pá, não vou falar de todos os jogos, obviamente, eu não vi todos os jogos da Champions. Não há forma de eu ver essa quantidade de jogos, é impossível. Nem sequer tenho vontade, a verdade é essa. Há muitos jogos que são um bocado... Eu não conheço as equipas, eu não conheço todos os jogadores. Não vou estar aqui a fingir que conheço tudo isso. Tal como admiti que não vi os 90 minutos seja do Benfica, seja do Sporting, porque havia jogos que me interessavam mais nesses dias. Mas pronto, isto é a conclusão que eu tiro. Em termos de
de Champions, acho que não há grandes surpresas sem ser isso do Karabag, em termos das posições que vai haver, quem vai passar, por enquanto ainda não há grandes surpresas a apresentar. E é isso. Estaremos cá para um próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o subzinho, está bem? Mais uma vez, deixar o gosto. Se não gostarem do conteúdo, depois podem sempre tirar. É de graça, não vos custa nada. E eu agradeço muito, ajudam-me bastante. Deixem também um comentáriozinho. Digam-me as vossas opiniões, se não concordam, se acham que há alguma coisa que eu possa dizer melhor, se há alguma coisa que eu possa falar melhor, se têm ideias para alguma coisa. Não é que eu vá fazer garantidamente, mas é algo que eu posso sempre tomar como feedback para melhorar, está bem? Portanto, até uma próxima.